Vamos lá para mais um vídeo da nossa série sobre o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. Para você que já conhece a série, todo vídeo é uma ficha de fiscalização diferente. Você que não conhece, seja bem-vindo. E vamos lá para mais uma ficha de fiscalização do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. Dessa vez é uma infração que não é tão comum de você ver no dia a dia, mas ela existe. E ela está aqui, ó, no artigo 220, inciso 4 do CTB. Está aqui a tipificação do enquadramento, que é deixar de reduzir a velocidade do veículo de forma compatível com a segurança no trânsito ao se aproximar ou passar por uma interseção não sinalizada. Vale lembrar que a interseção não sinalizada entenda como um cruzamento não sinalizado. Inclusive no CTB, vocês vão ver mais à frente que tem regra de circulação regulando o tema, viu? Vocês vão ver isso aí. E assim, se fosse algo digamos, fiscalizado com mais frequência, certamente, gente, teríamos muita autuação por essa irregularidade. E só um parênteses aqui antes de falar da tipificação resumida e avançar com o assunto. Essa é uma infração, veja, que não precisa de um medidor de velocidade, por exemplo, para que ela seja constatada, para que ela se caracterize e que o agente da autoridade de trânsito consiga autuar. A gente não está falando aqui de excesso de velocidade, que são as infrações lá do artigo 218 do CTB, que aí você precisa de um medidor de velocidade, observar todo um regramento em torno do tema que está previsto atualmente lá na resolução 798 de 2020 do CONTRAN. Aqui a gente está falando de velocidade incompatível com a segurança, não é excesso de velocidade. Pode ser que a pessoa até esteja dentro do limite de velocidade máximo para a via, mas ele não está numa velocidade compatível com a segurança no momento. E isso vai ser verificado pelo agente. Então perceba que é uma situação em que o agente da autoridade de trânsito ele não precisa de um medidor de velocidade para constatar e lavrar o respectivo auto de infração. Ele só precisa observar. É isso que a gente vai ver na sequência. Está aqui a tipificação resumida, como costuma vir no auto-infração. Na notificação, deixar de reduzir a velocidade do veículo ao aproximar-se de interseção não sinalizada. Está aqui o código de enquadramento. A infração ela é de natureza grave. Se é de natureza grave, são 5 pontos no prontuário de quem? Desse sujeito aqui, ó, o condutor do veículo. E aí é uma infração que obviamente pode ser constatada sem abordagem. Significa dizer que o agente da autoridade de trânsito pode ter constatado a infração, lavrado o respectivo auto de infração, e aí o proprietário do veículo vai ser notificado para indicar o réu infrator, caso ele mesmo não tenha cometido a infração ou não tenha indicado previamente, através do seu aplicativo da carteira digital de trânsito, o principal condutor, tá certo? A penalidade prevista aqui é a de multa. Por se tratar de uma infração de natureza grave, a multa é de R$ 195,23. E a competência para lavrar esse tipo de auto de infração é de todos os órgãos, né? Ou seja, órgão de trânsito do município, rodoviário também estadual. Eu estou incluindo aí o estadual porque a Lei 14.599 de 2023 passou a prever que o órgão de trânsito do Estado também pode fiscalizar por esse tipo de infração, independentemente da existência de convênio. Nas novas versões do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, quando for feita a devida atualização, teremos essa informação de que o órgão de trânsito do Estado também pode autuar por essa irregularidade. O órgão de trânsito do Estado só não autua e dependeria de convênio, assim como o órgão de trânsito do município, nas infrações de competência privativa do município ou do estado, respectivamente, tá certo? Pode caracterizar crime de trânsito? Não. A conduta não se amolda a nenhum dos crimes de trânsito previstos no Código de Trânsito Brasileiro. Aí vamos lá para aquelas hipóteses do quando autuar, quando não autuar, definições e procedimentos aqui previstas nessa ficha do manual. Na hipótese aqui do quando autuar, nessa coluna nós temos uma descrição aqui apenas, um exemplo apenas, ó. Condutor que deixar de reduzir a velocidade do veículo de forma compatível com a segurança. Perceba que não se fala aqui em excesso, não se fala em excesso. Se fala em velocidade de forma compatível com a segurança do trânsito, ao se aproximar de uma interseção não sinalizada. Aí é quando caracteriza essa infração. Vamos ver aqui na coluna do quando não autuar, para você que acompanha a série, você já conhece, não é? O que seria essa coluna do quando não autuar? Aí é o seguinte, ó, ou a conduta especificada não é infração, então seria um fato atípico administrativamente falando, ou é infração, mas em outro tipo infracional, que aí a própria ficha vai apontar para a gente qual seria. Tem alguns exemplos desses aí para a gente ver, ó. Vamos lá.
Primeiro aqui, ó. Condutor que deixar de reduzir a velocidade de forma compatível com a segurança no trânsito, utilizar enquadramento específico. No próprio artigo 220, que tem alguns incisos, existem outras condutas que também vão caracterizar essa infração do artigo 220 quando o condutor transita em velocidade incompatível, que, perceba, depende ali da existência de medidor de velocidade. Basta que a velocidade do veículo seja incompatível com a segurança, percebida pelo agente da autoridade de trânsito, para que a infração se caracterize e o agente faça a respectiva lavratura do auto de infração. Vamos ver aqui o primeiro exemplo. Ó. Não reduzir a velocidade de forma compatível em aproximação a passeatas, aglomerações, cortejos e desfiles. Ó, mesmo artigo 220, inciso 1. Outro exemplo aqui. Em local controlado pelo agente da autoridade de trânsito. Aí 220, inciso 2. Terceiro, em aproximação a calçada ou acostamento. Ó, lá no inciso 3. No 1.4, outro item aqui, ó. Nas vias rurais cuja faixa de domínio não seja cercada. Vai lá no inciso 5. Olha essa aqui, que curioso, né? Que você vê isso eventualmente, né? Em curva de pequeno raio. Lá no inciso 6 do mesmo artigo 220. Mais um, ó. Ao aproximar-se de local sinalizado com advertência de obra e trabalhadores na pista, que também não é algo incomum, às vezes, principalmente em rodovia, né? Faz lá no inciso 7 do artigo 220, o cara às vezes está lá, passando num trecho de rodovia qualquer, aí está em reforma, e tem trabalhadores ali na via, mas ele atrasado, ou porque o trânsito já está mais lento no local, aí ele vai e passa numa velocidade incompatível. É caneta também. Item 1.7 aqui, ó, sob chuva, neblina, cerração ou ventos fortes. Olha lá, inciso 8 do artigo 220, se o condutor transita numa velocidade incompatível com a segurança na chuva. Isso que eu digo, esse artigo 220 ele está no CTB e assim, tem muita conduta que a gente vê que são praticadas no dia a dia, que se amoldam aos tipos infracionais que vocês estão vendo aí, mas que assim, não é uma fiscalização tão intensa a esse respeito. E é, de certa forma, um tanto subjetiva a constatação, como vocês estão verificando aí. No item 1.8, ó, quando houver má visibilidade, autor lá no inciso 9, quando o pavimento estiver escorregadio, defeituoso ou avariado, no inciso 10. Olha aí, cara. Rapaz, já pensou se isso é feito ao pé da letra? Que não é, sabemos que não é. Eu confesso a vocês, ó, hoje são 18 anos trabalhando com trânsito. Se eu disser a você, parece mentira. Eu nunca vi, não estou dizendo que nunca houve, estou dizendo que nunca vi uma pessoa chegar até mim e mostrar que foi autuado nesse artigo 220. Eu nunca vi, estou dizendo que não tem, estou dizendo que eu nunca vi. Já vi tudo quanto é infração que você imaginar. Agora, essa é uma das poucas no CTB que eu nunca vi alguém ser autuado. Se você já foi e está inclusive buscando esse tipo de informação aqui, ou se você é agente da autoridade de trânsito que nos acompanha, né, também, deixa aí nos comentários se você já foi autuado ou se a gente já fez autuação de alguém que está cometendo uma dessas infrações. Deixa aí nos comentários. Eu coloquei essa do artigo 220, porque eu estava dando aula numa turma, num curso de instrutor, há algumas semanas, e aí alguém me fez uma pergunta interessante, né? Bem bacana. Ó. Professor, em toda infração de velocidade tem que ter radar, é? Aí eu já ia no sim. Opa, peraí. Tem o 220, que são infrações relacionadas à velocidade, mas não ao excesso dela, e sim a velocidade de forma incompatível. Então é infração e não precisa do medidor de velocidade. É uma constatação tanto subjetiva, gerou até um debate. Eu digo, pô, vou pegar um dos incisos lá do artigo 220 e vou fazer um vídeo no manual de fiscalização. Está aqui separado o vídeo, estamos falando sobre uma das fichas. Está aqui no item 1.11, ó, deixar de reduzir a velocidade em declive, autua lá no inciso 12 desse artigo. Mais um item aqui, ó, a ultrapassar ciclista, inciso 13. Essa é outra que no dia a dia, rapaz, na proximidade de escola, hospital, estação de embarque de passageiros, onde haja intensa movimentação de pedestres, tá aqui, ó, mais um tipo infracional, né? E perceba que esse daí, inclusive, tem um crime de trânsito, não é possível, que é o do artigo 311 do CTB, que é o de trafegar em velocidade incompatível com a segurança nesses locais, né? Proximidade de escola, hospital, estação de embarque e desembarque passageiro, aí seria crime de trânsito, desde que a conduta tenha gerado perigo de dano. Aí caracterizaria esse crime do artigo 311. Só para fechar aqui, não tem informação complementar, mas vamos lá para os outros dois tópicos aqui. Tópico 2, ó.
Veículo que não para a marcha quando for interceptado por agrupamento de pessoas, como prestos, passeatas, desfiles e outros, aí é lá no artigo 203, inciso 1. E o 3, veículo que não para a marcha quando for interceptado por agrupamento de veículos, como cortejos, formações militares e outros, aí é lá no 213, inciso 2 do CTB. Então tá aí as hipóteses do quando não autuar. Vamos dar uma olhada aqui em algumas definições e procedimentos, tem uns pontos importantes aqui para a gente entender. O primeiro é o seguinte, ó, a fiscalização desse dispositivo, olha lá, dispensa a utilização de medidor de velocidade. A própria ficha fiscalização deixa isso muito claro para a gente. Segundo, o que é velocidade compatível? Para fins desse dispositivo, a velocidade compatível com a segurança no trânsito é aquela em que o condutor reduz efetivamente a velocidade do veículo, de forma que fique claro ao agente a redução em relação à velocidade anterior de aproximação, de modo a evitar o risco de um sinistro de trânsito. Então, olha o conceito aí de velocidade compatível, que seria, né? Então, o oposto vai caracterizar a incompatibilidade daquela velocidade desenvolvida na via com a segurança no trânsito. E o terceiro tópico aqui traz o artigo 44 CTB, que eu mencionei para vocês, e que é também muito citado, por exemplo, nos cursos em que tem ensinamentos de direção defensiva, porque é uma medida de segurança. Olha o que ele diz aí, ó. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham direito de preferência. Olha lá. Então, ainda que você tenha também o direito de preferência, vale lembrar isso aí, você deve reduzir a velocidade. Coincidentemente, eu estava num trecho saindo da escola onde deixei meu filho, e é até um cruzamento que tem uma placa de dê a preferência para mim. Eu que tinha a preferência naquele momento. E hoje, quando eu estou gravando esse vídeo hoje, e um motociclista passou, meu amigo, o cara sequer reduziu. Pelo contrário, passou em alta velocidade. Se eu não reduzo, e é um hábito que eu tenho realmente, principalmente nesses trechos da cidade que eu já sei que tem gente que vai desrespeitar ali, como é esse caso, né? E infelizmente desrespeitou, ele passa em alta velocidade. Se é outro veículo ou se eu não tivesse reduzido, cara, o negócio é feio. Então, para você ver, né? Estou dando um exemplo de uma situação de uma pessoa que chega num cruzamento, não tinha preferência. Eu que tinha, reduzi. O cara que não tinha preferência, no momento tem uma placa lá dizendo dê a preferência, o cara passa. Cara, é criar situação de risco absolutamente desnecessária. E assim, eu estava dentro do carro, né? O cara estava na moto. Olha a situação. É uma pena, né, que a gente, enfim, ainda consiga enxergar situações como essa, né? Lamentável. E aqui, por fim, nós temos os exemplos, né, de informações no campo de observações do auto de infração, tá certo? Não há uma obrigatoriedade expressa, né, de despreencher algo aqui, mas assim, quando se coloca, você dá solidez ao ato administrativo, né? Você deixa claro o que é que ocorreu efetivamente. No caso do agente da autoridade de trânsito, e o particular vai saber exatamente por que é que está sendo autuado. Então tem um único exemplo aqui, ó. O condutor não reduziu a velocidade ao se aproximar de interseção não sinalizada. É basicamente repetir o que está descrito no tipo infracional, né? Eu particularmente acho bem limitada a descrição e assim, sempre objeto de questionamento, mas enfim, é como está na ficha de fiscalização. E aí, ficou com dúvida? Concorda com algo, discorda de algo, fique à vontade, vá deixando nos comentários. E se você quiser ter acesso a essa ficha de fiscalização aqui, a todas as outras fichas do Manual Brasileiro de Fiscalização do Trânsito, é muito fácil. Sem precisar baixar nada, sem precisar instalar nada, tudo online e bem organizado. salatrans.com/mbft. O link está na descrição desse vídeo. E se você quiser, lá tem a opção também de você baixar o manual completo para o seu celular, arquivo lá em PDF. E também, ó, ficou com dúvida, vai deixando aí que a gente vai trocando informação, beleza? Eu agradeço muitíssimo a você que me acompanhou até aqui, um grande abraço e até a próxima.